Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de trabalhar brevemente com algumas integrais que envolvem potências de seno e cosseno. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu colega que queira aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é apresentar o cálculo de algumas integrais. Só que, neste caso, eu vou abordar aquelas integrais cujos integrandos são formados por potências de seno ou de cosseno. Portanto, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. Inicialmente, para que nós possamos desenvolver uma técnica para resolver este tipo de integral, eu vou demonstrar este primeiro teorema que está na sua tela, que é um teorema que mostra como é que eu posso escrever o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado em função de cosseno de 2x. A demonstração deste resultado é bastante simples. Veja, para que nós possamos demonstrar este resultado, eu vou utilizar duas fórmulas específicas que eu não irei demonstrar aqui. A primeira é a identidade trigonométrica fundamental e depois eu vou utilizar o cosseno da soma. Contudo, no alto da tela vai aparecer um card para um vídeo no qual eu apresento essas duas fórmulas e mostro como nós chegamos a elas. Aqui eu vou apenas utilizá-las. Então, como eu disse, a primeira coisa que eu quero utilizar é o que nós chamamos de identidade trigonométrica fundamental, que é aquela que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso sempre dá 1. E isso me leva a duas expressões. A primeira é a seguinte: se seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, se eu passo o cosseno ao quadrado por segundo membro, eu concluo que seno ao quadrado é da forma 1 menos cosseno ao quadrado de x. E também eu posso concluir que cosseno ao quadrado de x é 1, passando agora o seno quadrado por segundo membro, fica 1 menos seno ao quadrado de x. Daí, eu quero observar o seguinte: quando eu considero cosseno de 2x, isso é cosseno de x mais x. E isso pode ser expresso por cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes seno de x. E, portanto, eu tenho que isso dá cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Agora, para poder mostrar as duas equações que eu quero demonstrar, eu vou substituir num primeiro momento o cosseno ao quadrado e ver aonde eu chego. E em seguida eu vou substituir o seno ao quadrado e ver aonde eu chego. Vamos fazer isso agora. Logo, o que eu estou observando é o seguinte: o cosseno de 2x, como eu acabei de mostrar, ele é da forma cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só que cosseno ao quadrado, como também nós já verificamos, ele é expresso da forma 1 menos seno ao quadrado de x. Portanto, eu vou ter 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E logo, isso me leva a 1 menos
2 vezes seno ao quadrado de x. Ora, o que eu tenho então é que cosseno de 2x é 1 menos 2 vezes seno quadrado de x. Passando esse 2 vezes seno quadrado de x para o primeiro membro, eu tenho 2 seno ao quadrado de x é igual a 1. Agora eu vou passar esse cosseno de 2x para o segundo membro. Então fica 1 menos o cosseno de 2x. E aqui, para finalizar, eu vou dividir todo mundo nesta equação por 2. Portanto, eu tenho que seno ao quadrado de 2x fica igual a 1 sobre 2 menos cosseno de 2x sobre 2. E isso é exatamente a primeira equação que eu queria demonstrar. Ainda, lembremos que cosseno de 2x é dado por cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só que seno ao quadrado, agora eu vou substituir por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Portanto, eu estou concluindo que cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x. Vou distribuir esse menos. Então, menos 1, menos com menos, mais cosseno ao quadrado de x. Logo, o que eu tenho é cosseno de 2x é igual a 2 vezes cosseno quadrado de x menos 1. Agora eu vou reescrever essa equação. Então eu tenho que 2 vezes o cosseno ao quadrado de x fica cosseno de 2x mais 1. E, portanto, eu vou novamente dividir todo mundo nessa equação por 2. Logo, eu concluo que cosseno ao quadrado de x, agora vou reescrever essa soma no segundo membro, fica 1 sobre 2 mais cosseno de 2x sobre 2. E isto encerra a nossa demonstração, uma vez que agora eu verifiquei a segunda equação, que era objeto do teorema. Com isto posto, agora eu consigo calcular algumas integrais de potências de seno e de cosseno. Num primeiro momento, eu vou observar o seguinte. Se eu estou calculando a integral de seno de x elevado a n dx, eu vou considerar duas possibilidades. A primeira é se o n for ímpar. Veja, se o n for ímpar, o seno elevado a n de x vira o seno de um termo da forma 2k mais 1 de x, que eu posso escrever como seno elevado a 2k de x vezes seno de x. Perceba que o seno elevado a 2k eu posso escrever como seno ao quadrado, tudo isso elevado a k. E, portanto, neste caso, eu vou fazer uma mudança de variável para calcular a integral, que é usar u como sendo cosseno de x, porque du nesse caso vai dar menos seno de x dx, ou seja, eu consigo substituir este pedaço. E o seno ao quadrado que vai aparecer aqui, eu vou substituir por 1 menos u ao quadrado, porque se u é cosseno de x, nós lembremos que seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Se o u é cosseno, então seno ao quadrado fica 1 menos u ao quadrado. E aí eu calculo a integral. Por outro lado, se este n que aparece na expressão do integrando for par, aí eu vou ter somente esta primeira parcela. Logo, eu vou substituir o seno ao quadrado por meio menos cosseno de 2x sobre 2. Tudo isso vai estar elevado a um determinado k. E a partir daí, eu desenvolvo esta potência e resolvo a integral. Por outro lado, se eu estou calculando cosseno elevado a n de x dx, aí eu vou considerar também dois casos. O primeiro, se o n for ímpar, então eu tenho que cosseno elevado a n de x vai ser um cosseno elevado a 2k mais 1 de x,
que eu posso escrever como cosseno elevado a 2k de x vezes cosseno de x. Neste caso, eu faço a seguinte mudança de variável. Vou chamar u de seno de x, porque o du, neste caso, vira cosseno de x dx. Portanto, o du acaba abarcando esse pedacinho. Por outro lado, cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Se eu estou chamando seno de u, eu posso dizer que cosseno ao quadrado é 1 menos u ao quadrado. Então eu vou ter 1 menos u ao quadrado elevado a um determinado k, e a partir daí eu faço a integral. Por outro lado, se o n for par, então cosseno elevado a n de x vai ficar somente desta forma, cosseno elevado a 2k de x. Eu posso enxergar isso como cosseno ao quadrado elevado a k, e este cosseno ao quadrado eu substituo por meio mais cosseno de 2x sobre 2. Aí eu desenvolvo essa potência e calculo a integral. Portanto, para calcular a integral de seno elevado a n de x ou de cosseno elevado a n de x, num primeiro momento eu vou avaliar se o expoente que aparece é um número par ou um número ímpar. Se for um número par, eu faço uma determinada técnica. Se for um número ímpar, eu adoto outra técnica. Vamos ver alguns exemplos para mostrar como isso fica na prática. Então, no primeiro exemplo, eu vou calcular a integral de cosseno ao cubo de x dx. Perceba que neste caso o expoente é 3, portanto é o expoente ímpar. Logo, eu vou escrever cosseno ao cubo de x dx como cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. E agora eu vou fazer a seguinte mudança de variável. U é igual a seno de x, portanto, du vira cosseno de x dx. Além disso, cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Se eu estou chamando este seno de u, então isso fica 1 menos u ao quadrado. Tendo observado isso, agora eu posso calcular essa integral. Daí, a integral de cosseno ao cubo de x dx, como nós vimos, isso fica integral de cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. E por sua vez, o cosseno ao quadrado eu vou substituir por 1 menos u ao quadrado. E o cosseno de x dx é du. Portanto, eu tenho a integral de 1 menos u ao quadrado du. E essa integral é bem simples. A integral de 1 é u. E a integral de u quadrado é u ao cubo sobre 3 mais uma constante, porque eu estou lidando com uma integral indefinida. Logo, agora, passando da variável u para a variável x, eu concluo que cosseno ao cubo de x dx nada mais é do que seno de x, porque u era igual a seno de x, menos seno ao cubo de x sobre 3, mais uma constante. E isto encerra este primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu vou calcular a integral de seno ao cubo de 3x dx. Então perceba, o seno ao cubo de 3x dx, como eu estou lidando com o expoente ímpar, ele pode ser expresso como seno ao quadrado de 3x vezes seno de 3x dx. Aqui, a mudança de variável que eu vou fazer é a seguinte. U é igual a cosseno de 3x, porque o argumento no integrando é 3x. Por isso que eu adoto cosseno de 3x. Isso me leva, utilizando a regra da cadeia, a dizer que du é igual a menos 3 vezes o seno de 3x dx. E, portanto, eu estou concluindo que seno de 3x dx é igual a menos du sobre 3. Por outro lado,
nós sabemos que seno ao quadrado de um determinado ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Logo, eu posso dizer que seno ao quadrado de 3x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de 3x. Como eu estou chamando u de cosseno de 3x, isso significa que seno ao quadrado de 3x fica 1 menos u ao quadrado. Tendo observado isso, agora a gente pode calcular a integral. Daí, a integral de seno ao cubo de 3x dx, como observado, eu quebro essa integral como integral de seno ao quadrado de 3x vezes seno de 3x dx. E, portanto, eu posso fazer o seguinte. O seno ao quadrado de 3x eu vou expressar como 1 menos u ao quadrado. O seno de 3x dx, como nós vimos, vira menos du sobre 3. Como eu estou lidando com uma integral, este menos já vou colocar para fora da integral. Então fica menos a integral de 1 menos u ao quadrado vezes du sobre 3. Ou seja, fica menos 1/3 da integral de 1 menos u ao quadrado du. Ou seja, menos 1/3. A integral de 1 menos u quadrado du é u menos u ao cubo sobre 3. Tudo isso somado a uma constante, porque eu estou lidando com uma integral indefinida. Ou seja, fica menos u sobre 3. Agora eu vou distribuir esse menos 1/3. Menos com menos mais u ao cubo sobre 9 mais uma constante. Portanto, a integral de seno ao cubo de x dx, agora eu vou voltar da variável u para a variável x, isso vai ficar menos o u era cosseno de 3x sobre 3, mais cosseno ao cubo de 3x sobre 9, mais uma constante. E isto encerra este segundo exemplo. No exemplo 3, eu vou calcular a integral de seno à quarta de x dx. Perceba o seguinte, quando eu estou calculando a integral de seno à quarta dx, este seno à quarta ele pode ser expresso como seno ao quadrado de x, tudo isso elevado ao quadrado. E como nós já vimos no primeiro teorema, seno ao quadrado nada mais é do que meio menos cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado dx. Agora eu vou desenvolver esse produto notável para poder terminar a integral. Então, a integral de seno à quarta dx dx, como nós vimos, era a integral de meio menos cosseno de 2x sobre 2 elevado ao quadrado dx. Desenvolvendo o produto, então, vai ficar a integral de 1/4 menos 2 vezes meio, que é 1, vezes cosseno de 2x sobre 2. Então, cosseno de 2x sobre 2. Mais a integral de cosseno ao quadrado de 2x sobre 4 dx. E isto é igual a 1/4 vezes a integral de dx, menos, vou tirar o meio da integral, então fica meio vezes a integral de cosseno de 2x dx, mais 1/4 vezes a integral de cosseno ao quadrado de 2x dx. Continuando, isso fica 1/4 vezes a integral da função 1, que é x, menos meio
Em seguida apareceria a integral de cosseno de 2x. A integral de cosseno de 2x tem uma primitiva imediata. Eu não vou fazê-la aqui, só vou usar o resultado direto, mas vou deixar no alto da tela um card para um vídeo no qual eu mostro essa integral. Aqui eu vou usar o resultado direto. A integral de cosseno de 2x dx é seno de 2x sobre 2. Mais 1/4. E aí, veja, a integral que apareceria em seguida é a integral de cosseno ao quadrado de 2x. Vou utilizar, então, a equação que foi demonstrada no Teorema 1. Lembre-se, cosseno ao quadrado de x, nós vimos que é meio mais cosseno de 2x sobre 2. Se eu estou lidando com cosseno ao quadrado de 2x agora, vai ficar meio mais o cosseno de 2 vezes 2x, que é 4x, sobre 2 dx. E isso me leva a x sobre 4 menos seno de 2x sobre 4 mais... Agora vou quebrar essa integral em duas. Vai ficar 1/4 vezes meio, 1/8 vezes a integral de 1 dx, mais 1/8 vezes a integral do cosseno de 4x dx. Ou seja, isso fica x² menos seno de 2x sobre 4, mais... A integral de 1 dx é x, então eu vou ter x sobre 8, mais 1/8, e novamente, a integral do cosseno de 4x é uma primitiva imediata, que neste caso vai ser seno de 4x sobre 4, mais uma constante, porque agora eu estou lidando com uma integral indefinida. Ou seja, isso é x sobre 4... menos seno de 2x sobre 4, mais x sobre 8, mais... Agora, multiplicando 1/8 por seno de 4x sobre 4, vai dar seno de 4x sobre 32, mais uma constante. Agora eu vou juntar apenas esta fração com esta. O MMC entre 4 e 8 dá 8. 8 dividido por 4, 2 vezes x, 2x. Mais 8 dividido por 8, 1 vezes x, x. Menos seno de 2x sobre 4. Mais seno de 4x sobre 32. Mais uma constante. Portanto, eu estou concluindo que a integral de seno² dx dx vai ser 2x mais x, 3x sobre 8, menos seno de 2x sobre 4, mais seno de 4x sobre 32, mais uma constante. E isto encerra este terceiro exemplo. Perceba o seguinte, até o momento nós estamos calculando integrais de potências de seno e de cosseno com expoentes baixos. O que eu quero dizer, nós calculamos a integral de seno à quarta, de cosseno ao cubo, de seno ao cubo. Agora, se eu estou lidando com uma potência com um expoente alto, por exemplo, um seno à quinta, um seno à sétima, um seno à décima, um cosseno à oitava, ou coisas desse tipo, o ideal é que nós encontremos uma outra forma para resolver isso. Portanto, para o cálculo das integrais de seno elevado a n de x dx, ou cosseno elevado a n de x dx, onde este n, este expoente, é um número maior ou igual a 5, o que é recomendado é o uso de algumas fórmulas de recorrência que serão demonstradas no próximo exemplo. Ou seja,
No exemplo 4, eu vou apresentar duas fórmulas de recorrência, vou demonstrá-las, mostrar como é que nós chegamos a elas de fato, e com essas fórmulas eu posso calcular então as integrais de potências de seno e cosseno com expoentes elevados. A primeira fórmula é a seguinte: a integral de seno elevado a n de x dx é menos 1 sobre n vezes seno elevado a n menos 1 de x vezes cosseno de x, mais n menos 1 sobre n, vezes a integral de seno elevado a n menos 2 de x dx. Perceba o seguinte: se eu estou com seno à quinta, por exemplo, utilizando essa fórmula, eu vou ter que me preocupar com seno ao cubo. E aí eu posso utilizar a fórmula mais uma vez para escrever essa integral de seno ao cubo em função de uma integral da função seno, simplesmente. A mesma coisa eu posso fazer com cosseno. A integral de cosseno elevado a n de x dx, eu vou mostrar que é 1 sobre n vezes o cosseno elevado a n menos 1 de x vezes seno de x, mais n menos 1 sobre n, vezes a integral do cosseno elevado a n menos 2 dx dx. Em outras palavras, imagine que eu esteja calculando a integral de cosseno à sétima. Este cosseno à sétima, utilizando essa fórmula, vai ficar dependendo de uma integral de cosseno à quinta. Por sua vez, essa integral de cosseno à quinta, utilizando a fórmula de novo, fica dependendo de uma integral de cosseno ao cubo. E aí, essa integral de cosseno ao cubo, eu posso utilizar a fórmula uma terceira vez para escrever tudo em função de uma integral de cosseno. E aí o cálculo fica mais simples. Mas por que nós chamamos de fórmula de recorrência? Porque você pode utilizar repetidas vezes para pegar uma integral de uma potência com um expoente elevado e transformar em integrais com potências com um expoente cada vez menores. Vamos demonstrar essas duas fórmulas então. Então, para demonstrar isso, inicialmente eu vou observar o seguinte: quando eu estou calculando a integral de seno elevado a n de x dx, isso pode ser expresso como seno elevado a n menos 1 dx vezes seno de x dx. Agora, para continuar essa integral, eu vou utilizar uma técnica chamada integração por partes. Eu vou deixar no alto da tela um card para um vídeo no qual eu apresento esta técnica. Aqui eu já vou utilizá-la direto. Para utilizar a integração por partes, eu vou fazer uma mudança de variável. A primeira mudança que eu vou fazer é a seguinte: eu vou chamar de u o seno elevado a n menos 1 dx. E, portanto, usando a regra da cadeia, eu concluo que du é n menos 1 vezes seno elevado a n menos 2 de x, vezes a derivada do seno, que é cosseno de x dx. A segunda mudança é a seguinte: dv eu vou chamar de seno de x dx. E, portanto, daqui eu concluo que o v é a integral do seno, ou seja, menos cosseno de x. Portanto, quando eu estou calculando a integral de seno elevado a n de x dx, utilizando a integração por partes, isso fica u vezes v, ou seja, menos seno elevado a n menos 1 de x vezes cosseno de x, menos a integral de v du. Como v já é negativo, menos com menos fica mais. Então, eu vou ter a integral de n menos 1 vezes seno elevado a n menos 2 de x. Agora perceba, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x dx. Continuando este cálculo, eu concluo que eu tenho menos seno elevado a n menos 1 dx vezes cosseno de x, mais a integral envolve a integral de n menos 1 vezes uma função. Então, já vou tirar esse n menos 1 da integral. Então, fica n menos 1
vezes a integral de seno elevado a n menos 2 de x vezes cosseno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado eu já vou fazer a substituição por 1 menos seno ao quadrado de x dx. E, portanto, eu tenho menos seno elevado a n menos 1 de x vezes cosseno de x mais n menos 1 vezes a seguinte integral. Vou distribuir este seno aqui com colchetes. Então, eu tenho seno elevado a n menos 2 dx, mais com menos, menos seno. Agora veja, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. N menos 2 mais 2 dá n de x dx. Daí, o que eu estou concluindo até o momento é que a integral de seno elevado a n de x dx está se tornando menos seno elevado a n menos 1 de x vezes cosseno de x, mais, agora eu vou quebrar essa integral em duas. Então fica mais n menos 1 vezes a integral de seno elevado a n menos 2 de x dx, mais com menos, então fica menos n menos 1 vezes a integral de seno elevado a n de x dx. Agora eu vou pegar esta integral que está aqui no segundo membro da equação e passar para o primeiro. Logo, o que eu tenho é a integral de seno elevado a n de x dx mais n menos 1 vezes a integral de seno elevado a n de x dx. Isso está se tornando menos seno elevado a n menos 1 dx vezes cosseno de x mais n menos 1 vezes a integral de seno elevado a n menos 2 de x dx. Agora eu vou colocar esse seno elevado a n de x dx em evidência. Então o que eu vou ter é 1 mais n menos 1. Portanto, eu tenho n vezes a integral de seno elevado a n de x dx é igual a menos seno elevado a n menos 1 dx vezes cosseno de x mais n menos 1 vezes a integral de seno de n menos 2, ou seja, elevado a n menos 2, de x dx. Portanto, agora dividindo essa equação inteira por n, eu concluo que a integral de seno elevado a n de x dx fica menos 1 sobre n vezes seno elevado a n menos 1 de x vezes cosseno de x mais n menos 1 sobre n vezes a integral de seno elevado a n menos 2 de x dx. E isso é o que nós gostaríamos de demonstrar na primeira equação. Ou seja, eu consegui reduzir o expoente na integral de seno elevado a n de x dx. Perceba ainda que este n em particular eu estou considerando um número maior ou igual a 2. Então, por isso que eu posso passar o n dividindo sem ter nenhum problema aqui. No item B, eu vou avaliar a integral de cosseno elevado a n de x dx. Novamente, esse cosseno elevado a n eu vou expressar como cosseno elevado a n menos 1 de x vezes cosseno de x dx. Aqui eu vou utilizar a integração por partes de novo. Então, no primeiro momento, eu vou chamar de u cosseno elevado a n menos 1 de x. E utilizando a regra da cadeia,
eu concluo que a derivada dessa expressão fica da seguinte forma. Perceba que, como no meio do caminho eu vou ter que derivar o cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno, já vai aparecer um menos aqui. Então fica menos n menos 1 vezes cosseno elevado a n menos 2 de x, vezes o seno de x dx. Por outro lado, dv é cosseno de x dx. E, portanto, o v é a integral do cosseno, que neste caso é seno. Daí, quando eu estou calculando a integral de cosseno elevado a n de x dx, isso fica ou vezes v, ou seja, eu vou ter cosseno elevado a n menos 1 de x vezes seno de x, menos a integral de v du. Só que como o du já é negativo, menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais. Vou pegar esse n menos 1 e já vou tirar da integral. Então fica n menos 1 vezes a integral de cosseno elevado a n menos 2 de x. E aqui perceba, seno vezes seno. Então vezes seno ao quadrado de x dx. Vou continuar este cálculo, só que agora no lugar desse seno ao quadrado que apareceu, eu vou substituir por 1 menos cosseno ao quadrado. Então, continuando o cálculo, isso está se tornando cosseno elevado a n menos 1 de x vezes seno de x mais n menos 1, que multiplica a integral de cosseno elevado a n menos 2 de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x dx. E, portanto, o que eu tenho é, isso fica cosseno elevado a n menos 1 de x vezes seno de x mais n menos 1 vezes a integral. Vou distribuir este termo agora. Então fica cosseno elevado a n menos 2 de x menos cosseno. Perceba aqui novamente, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. E eu somos expoentes, então n menos 2 mais 2 fica n elevado a x dx. Portanto, o que eu estou concluindo é que a integral de cosseno elevado a n de x dx, isso está se tornando cosseno elevado a n menos 1 de x vezes seno de x. Vou distribuir agora esse n menos 1, uma vez que esta segunda integral pode ser quebrada em duas. Então vai ficar mais n menos 1 vezes a integral de cosseno elevado a n menos 2 de x dx menos n menos 1 vezes a integral de cosseno elevado a n de x dx. Novamente, eu vou passar essa última integral para o primeiro membro da equação. Assim, que eu tenho é o seguinte, a integral de cosseno elevado a n de x dx mais n menos 1 vezes a integral de cosseno elevado a n de x dx. Isso está se tornando cosseno elevado a n menos 1 de x vezes seno de x mais n menos 1 vezes a integral de cosseno elevado a n menos 2 de x dx. Agora eu vou colocar essa integral de cosseno elevado a n em evidência e, portanto, o que eu tenho é 1 mais n menos 1, fica apenas n,
vezes a integral de cosseno elevado a n de x dx, isto é, cosseno elevado a n menos 1 de x vezes seno de x mais n menos 1 vezes cosseno elevado a n menos 2 de x dx. Por fim, eu vou passar este n que está multiplicando essa integral no primeiro membro, dividindo todo mundo na equação. E aí eu chego no resultado. Portanto, a integral de cosseno elevado a n de x dx, isso se torna 1 sobre n vezes cosseno elevado a n menos 1 de x vezes seno de x mais n menos 1 sobre n vezes a integral de cosseno elevado a n menos 2 de x dx. E isto, então, encerra a demonstração deste exemplo. Portanto, eu já tenho duas fórmulas de recorrência que irão me auxiliar no cálculo de algumas integrais, como veremos a seguir. Por exemplo, neste exemplo 5, eu vou calcular a integral de cosseno à quinta de x dx. Perceba o seguinte, se eu for calcular a integral de cosseno à quinta, agora eu já vou utilizar direto a fórmula de recorrência. Isso fica como 1 sobre n, o n neste caso é 5, então 1 quinto, vezes cosseno de n menos 1. n menos 1, 5 menos 1, 4. Então, cosseno à quarta de x vezes seno de x. Mais n menos 1, então 4, dividido por n, que é 5, vezes a integral de cosseno elevado a n menos 2. Como n é 5, 5 menos 2, 3, cosseno ao cubo de x dx. Agora eu vou utilizar a mesma fórmula de recorrência para cosseno ao cubo de x dx para melhorar essa integral. A integral de cosseno ao cubo de x dx, por sua vez, agora eu estou olhando n igual a 3, então fica 1/3 vezes o cosseno de 3 menos 1, 2, então cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x, mais 3 menos 1, 2 sobre 3, vezes a integral do cosseno de x, porque 3 menos 2, 1. Então, cosseno elevado a 1, cosseno de x dx. Assim, o que eu estou concluindo é que a integral de cosseno à quinta de x na variável x, ela havia se tornado 1 quinto vezes o cosseno à quarta de x vezes o seno de x, mais 4 quintos vezes a integral de cosseno ao cubo de x. A integral de cosseno ao cubo, por sua vez, é 1/3 vezes cosseno ao quadrado de x vezes seno de x, mais 2/3 vezes a integral de cosseno de x dx. Tendo observado isso, agora nós podemos concluir essa integral. Portanto, a integral de cosseno à quinta de x dx vai ficar cosseno à quarta de x vezes seno de x sobre 5. Agora eu vou distribuir esse 4 quintos. 4 quintos vezes 1/3, então vai dar 4 sobre 15. Então, mais 4 vezes cosseno ao quadrado de x vezes seno de x sobre 15. Agora, 4 quintos vezes 2/3 dá 8 sobre 15. Então, fica 8 sobre 15 vezes a integral do cosseno, que é seno. Então, mais 8 seno de x sobre 15 mais
uma constante. E isso encerra, então, este exemplo 5. Até o presente momento, nós avaliamos duas integrais na prática. A integral de seno elevado a n de x e a integral de cosseno elevado a n de x. E quando nós nos deparamos com uma integral que envolve o produto dessas potências, como é que nós podemos resolvê-las? Veja, neste caso, eu vou analisar três possibilidades. E a partir da possibilidade em que eu me encaixe, eu vou utilizar um caminho para resolver a integral. Então veja, imagine que eu estou querendo calcular esta integral aqui. Eu vou observar o seguinte. Primeiro, se o expoente que está junto com o seno é ímpar, eu vou fazer a mudança de variável u igual a cosseno de x, como nós já fizemos no caso da integral de seno elevado a n de x dx. Se por acaso o expoente aqui no cosseno for ímpar, aí a mudança de variável que eu vou utilizar é u igual a seno de x. E se por acaso os expoentes ambos forem pares e não nulos, aí eu vou fazer seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x para resolver, ou ainda eu vou usar cosseno ao quadrado de x como 1 menos seno ao quadrado e vou utilizar em seguida as fórmulas de recorrência. Ainda um outro caminho para resolver neste caso é substituir o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado que irão aparecer nessas integrais utilizando as duas equações que nós vimos no Teorema 1. Vamos ver alguns exemplos só para mostrar na prática como é que isso é feito. Então, no exemplo 6, eu quero calcular a integral de seno ao cubo de 3x vezes cosseno ao cubo de 3x. O que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro, eu vou mexer só com o argumento. Então, eu vou fazer a mudança de variável z igual a 3x. E daqui eu concluo que dz é 3dx. E, portanto, o dx eu vou substituir por dz sobre 3. Logo, a integral de seno ao cubo de 3x vezes cosseno ao cubo de 3x dx, isso vai se tornar a integral de seno ao cubo de z vezes cosseno ao cubo de z. E aqui eu teria vezes dz sobre 3. Como eu estou numa integral, eu vou tirar este 1/3 para fora. Então ele aparece aqui. Vezes dz. Portanto, agora eu vou me preocupar somente com esta integral. Por outro lado, a integral de seno ao cubo de z vezes cosseno ao cubo de z dz, perceba que aqui tanto o expoente que está no seno quanto no cosseno são ímpares. Então, as duas primeiras possibilidades se aplicariam aqui. Neste caso em particular, eu vou utilizar a segunda e trabalhar apenas com cosseno. Então, isso vai se tornar a integral de seno ao cubo de z vezes cosseno ao quadrado de z vezes o cosseno de z. Uma vez que eu fiz essa quebra, eu vou fazer a mudança de variável. Neste caso, eu vou chamar u de seno de z para poder, então, fazer a devida adequação. Fazendo essa mudança de variável, nós temos o seguinte. O du vai ser a derivada do seno, portanto, cosseno de z dz. Além disso, nós sabemos que cosseno ao quadrado de z é 1 menos seno ao quadrado de z. Como agora eu estou chamando o seno de z de u, então isso fica 1 menos u ao quadrado, e eu vou deixar desta forma. Portanto, quando eu calculo a integral de seno ao cubo de z vezes cosseno ao cubo de z
dz, isso vai se tornar a integral de, veja, o seno de z eu chamei de u, então fica u ao cubo, vezes cosseno ao quadrado, então 1 menos u ao quadrado, vezes cosseno de z dz, que neste caso eu vou substituir apenas por du. E, portanto, a integral que eu tenho é u ao cubo menos u à quinta du. Logo, a integral de seno ao cubo de z vezes cosseno ao cubo de z dz se tornou, como nós vimos, a integral de u ao cubo menos u à quinta du. Até aqui nós já tínhamos feito. Agora eu vou calcular essa integral. Isso é u à quarta sobre 4 menos u à sexta sobre 6 mais uma constante. Voltando para a variável z, isso se torna seno à quarta de z sobre 4, porque lembremos que u era seno de z, menos seno à sexta de z sobre 6, mais uma constante. Agora eu vou calcular a integral na variável x. Portanto, o que eu tenho é o seguinte: a integral de seno ao cubo de 3x vezes cosseno ao cubo de 3x, ela tinha se tornado 1/3 da integral de seno ao cubo de z vezes cosseno ao cubo de z. E, por sua vez, isso é 1/3 que está multiplicando seno à quarta de z sobre 4 menos seno à sexta de z sobre 6 mais uma constante. Por fim, eu vou apenas transformar esta variável z de volta na variável x, porque lembremos que eu fiz z igual a 3x. Uma vez que eu faço isso, aí eu concluo este exercício. Portanto, a integral de seno ao cubo de 3x vezes cosseno ao cubo de 3x, perceba que tinha 1/3 que multiplicava as funções que estavam em z. A primeira era seno à quarta de z sobre 4 vezes 1/3, então vai ficar seno à quarta de z, que agora eu vou escrever 3x dividido por 12, menos a segunda função que apareceu foi seno à sexta de z dividido por 6. Como está multiplicado por 1/3, isso fica seno à sexta de 3x dividido por 18, mais uma constante. E isso encerra, então, este exemplo. No exemplo 7, eu vou calcular a integral de seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Perceba que aqui os expoentes que estão no seno e no cosseno são ambos pares. Portanto, eu tenho várias maneiras de resolver essa integral. Desta forma, para mostrar como eu posso utilizar várias técnicas para essa integral, eu vou resolvê-la de 3 maneiras diferentes. Evidentemente, na hora que você se deparar com um exercício assim, você escolhe aquela forma que é mais confortável para você. Mas aqui, como eu disse, eu vou resolver essa integral de 3 maneiras diferentes. Então, a primeira forma que eu vou utilizar é a seguinte. Veja, quando eu estou calculando a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, perceba que do teorema 1, eu posso escrever o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado, ambos em função de cosseno de 2x. Neste caso, nós vimos que o seno ao quadrado ele se torna meio menos cosseno de 2x sobre 2,
E o cosseno ao quadrado é meio mais cosseno de 2x sobre 2. Agora, para continuar este cálculo, perceba que aqui eu tenho um produto de uma soma pela diferença, um produto notável. Eu vou utilizar isso agora. Portanto, isso se torna a integral de meio ao quadrado, que é 1/4, menos cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado de 2x sobre 4. E como eu tenho aqui 1/4 multiplicando as duas parcelas dessa diferença no integrando, eu já vou tirar da integral. Então fica 1/4 que multiplica a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de 2x dx. Então isso se torna 1/4 que multiplica a integral de 1 menos. Agora veja, se eu tivesse cosseno ao quadrado de x, eu poderia substituir por meio mais cosseno de 2x sobre 2. Como aqui o argumento é 2x e não x apenas, isso vai ficar meio mais cosseno de 2 vezes 2x, ou seja, cosseno de 4x, tudo isso dividido por 2. E, portanto, o que eu tenho é 1/4 vezes a integral de 1. Vou distribuir esse menos. Então, menos meio menos cosseno de 4x sobre 2. E, portanto, eu tenho 1/4 vezes a integral de 1 menos meio dá meio, menos cosseno de 4x sobre 2. Agora perceba, como meio multiplica as duas parcelas dessa nova diferença, eu já vou tirar da integral. Então fica 1/4 vezes meio, 1/8, vezes a integral de 1 menos cosseno de 4x dx. E, portanto, isso se torna 1/8 vezes a integral da função 1 é x, e a integral da função cosseno de 4x é seno de 4x sobre 4, mais uma constante. Portanto, a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dx vai ser 1/8 vezes x, então x sobre 8, menos seno de 4x sobre 32, mais uma constante. E aqui estaria resolvido, então, este exercício. A segunda forma para resolver essa integral é lembrar do seguinte. Perceba que eu comecei este vídeo falando do cosseno da soma, logo no Teorema 1. Mas eu também tenho uma fórmula para o seno de uma soma. Inclusive, essa fórmula está naquele primeiro card que eu deixei neste vídeo. E eu vou utilizar esta fórmula. Perceba que seno de 2x, eu posso escrever como seno de x mais x. E isso, por sua vez, é seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de x. Ou ainda, 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Ou eu posso ver o seguinte, que o seno de x vezes o cosseno de x nada mais é então do que seno de 2x dividido por 2. Tendo observado isso, agora eu começo a calcular a integral. Daí, a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dx,
eu posso ler como a integral do seno de x vezes o cosseno de x ao quadrado dx. Ou ainda, isso fica a integral de seno de 2x sobre 2 ao quadrado dx. O que me leva na integral de seno ao quadrado de 2x sobre 4 dx. Vou tirar este 1/4 da integral, então fica 1/4 vezes a integral de seno ao quadrado de 2x dx. Agora perceba, se eu estou trabalhando com seno ao quadrado dx, nós vimos que isso se torna meio menos cosseno de 2x sobre 2. Como o argumento aqui é 2x e não apenas x, isso vai ficar meio menos cosseno de 2 vezes 2x, ou seja, cosseno de 4x sobre 2 dx. Como o meio está multiplicando os dois termos dessa diferença, eu já vou tirar da integral. Então isso fica 1/8 vezes a integral de 1 menos cosseno de 4x dx. Ou seja, 1/8 vezes a integral de 1 é x, menos a integral do cosseno de 4x, seno de 4x sobre 4, mais uma constante. Agora eu vou apenas distribuir este 1/8. Portanto, novamente eu concluo que a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dx vai ficar 1/8 vezes x, então x sobre 8, menos seno de 4x sobre 4 vezes 1/8, então eu tenho seno de 4x sobre 32, mais uma constante. E perceba que eu cheguei no mesmo resultado. A terceira e última forma que eu vou apresentar é a seguinte. Perceba que quando eu estou calculando a integral de seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, eu posso substituir tanto seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, ou ainda eu posso substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. E aí eu utilizaria então as fórmulas de recorrência. Neste caso, eu vou fazer a substituição do seno quadrado. Então isso fica a integral de 1 menos cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x dx, que eu posso escrever como cosseno ao quadrado de x menos cosseno à quarta de x dx. Agora eu vou analisar esta integral que pode ser quebrada em duas em separado. Ou seja, eu vou analisar a integral apenas de cosseno ao quadrado de x e depois a integral de cosseno à quarta de x, utilizando aqui já as fórmulas de recorrência. Veja, a integral de cosseno ao quadrado de x dx, utilizando a fórmula de recorrência, ela fica meio, porque neste caso o n que eu estou vendo é 2, vezes o cosseno de 2 menos 1 dá 1, então fica só cosseno de x, vezes seno de x, mais, neste caso, 2 menos 1, 1 sobre 2, vezes a integral de cosseno elevado a 2 menos 2. 2 menos 2, 0. Cosseno elevado a 0 dá 1. Então, a integral de 1 dx. E perceba, quando eu tenho cosseno vezes seno, como nós já observamos, isto é seno de 2x sobre 2. Tudo isso dividido por 2, mais meio vezes a integral de 1, que é x. E, portanto, eu teria seno de 2x sobre 2. Aqui eu vou dividir essas duas frações. Então,
conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, mais x sobre 2. Logo eu tenho seno de 2x sobre 4 mais x sobre 2. Eu não vou colocar mais uma constante aqui, porque eu sei que é uma integral indefinida, mas eu vou deixar para colocar essa constante só no resultado final. Por outro lado, quando eu analiso o cosseno à quarta de x dx para calcular a integral, isso utilizando a fórmula de recorrência fica 1/4 vezes cosseno, 4 menos 1, 3, então cosseno ao cubo de x, vezes seno de x, mais 4 menos 1, 3 quartos, vezes a integral de cosseno 4 menos 2, então cosseno ao quadrado de x dx. E como nós já vimos, o cosseno ao quadrado de x dx na integral se torna x sobre 2 mais seno de 2x sobre 4. Portanto, eu teria cosseno ao cubo de x vezes seno de x sobre 4 mais 3 quartos, que multiplicariam aqui neste caso x sobre 2 mais seno de 2x sobre 4. Ou seja, eu teria cosseno ao cubo de x vezes seno de x sobre 4 mais 3x sobre 8 mais 3 seno de 2x sobre 16. Perceba que aqui o que eu fiz na parte final foi apenas distribuir o 3 quartos. Agora, vou voltar para a minha integral original e fazer as devidas substituições. Assim, a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dx, isso nós vimos que era integral de cosseno ao quadrado de x menos cosseno à quarta de x dx. Quebrando isso em duas integrais, eu vou ter a integral de cosseno ao quadrado, que nós vimos que dava x sobre 2 mais seno de 2x sobre 4, menos a integral de cosseno à quarta, que nós vimos que é cosseno ao cubo de x vezes seno de x sobre 4 mais 3x sobre 8 mais 3 seno de 2x sobre 16. Eu vou agora distribuir esse menos. Então fica x sobre 2 mais seno de 2x sobre 4 menos cosseno ao cubo de x vezes seno de x sobre 4 menos 3x sobre 8 menos 3 vezes o seno de 2x sobre 16. Agora eu vou juntar esta fração com esta e depois vou juntar esta fração com esta. Portanto, a primeira fração que eu vou juntar é x sobre 2 menos 3x sobre 8. Então, veja, o MMC neste caso vai dar 8. 8 dividido por 2, 4 vezes x, 4x, menos 8 dividido por 8, 1 vezes 3, 3x. Agora, a segunda soma que eu tenho que fazer é seno de 2x sobre 4 menos 3 vezes seno de 2x sobre 16. Neste caso, o MMC dá 16. 16 dividido por 4, 4. Então fica 4 vezes seno de 2x menos 16 dividido por 16, 1. Então aqui eu teria 3 seno de 2x menos cosseno ao cubo de x vezes seno de x, tudo isso dividido por 4.
Portanto, a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dx, na realidade é x sobre 8, mais seno de 2x sobre 16, menos cosseno ao cubo de x vezes seno de 4x sobre 4, mais uma constante. Você pode estar se perguntando o seguinte neste momento: mas este resultado não é igual aos dois primeiros que encontramos. Na realidade é. O que você precisa fazer é apenas uma manipulação nessa expressão para chegar naquelas duas primeiras que nós encontramos. Eu não vou fazer essa manipulação, mas é algo bem simples. Mas fazendo uma ligeira manipulação, você conclui que esses três resultados que nós encontramos são iguais. E isto encerra definitivamente este exemplo 7. O último exemplo que eu quero abordar neste vídeo é uma questão um pouco mais delicada, porque perceba, até o presente momento, estamos fazendo integrais de produtos de potências de seno e cosseno, mas os argumentos são os mesmos. Ou seja, era seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Era seno à quinta de 3x vezes cosseno à quarta de 3x. Não havia nenhuma diferença no que estava dentro dos parênteses de cada função trigonométrica no integrando. Aqui eu tenho esse problema. Eu tenho a integral de cosseno ao quadrado de 7x vezes seno de x. Perceba que os argumentos agora são diferentes. E para que nós possamos analisar essa integral, aí nós temos que lançar mão de algumas outras técnicas. Então eu vou fazer este exemplo só para deixar mais claro o que é que pode ser feito neste caso. Então veja, quando eu estou calculando a integral do cosseno ao quadrado de 7x vezes seno de x dx, a primeira coisa que eu vou observar é a expressão que nós encontramos no teorema 1. Lembre-se, o cosseno ao quadrado de x era meio mais cosseno de 2x sobre 2. Como agora o argumento é 7x, então isso vai ficar meio mais o cosseno de 2 vezes 7x, ou seja, 14x, dividido por 2, vezes seno de x dx. Como eu tenho meio multiplicando as duas parcelas desse colchetes, eu posso tirar do colchetes e, portanto, eu acabo tirando da integral. E isso fica meio vezes a integral de 1 mais cosseno de 14x vezes seno de x dx. Agora eu vou distribuir o seno, ou seja, eu tenho meio da integral de seno de x mais seno de x vezes o cosseno de 14x dx. Agora essa integral eu posso quebrar em duas, então fica meio vezes a integral de seno de x dx mais meio vezes a integral de seno de x vezes o cosseno de 14x dx. A primeira integral é simples porque a integral do seno é menos cosseno. A segunda integral é um pouquinho mais trabalhosa, mas eu estou deixando agora no alto da tela um card para um vídeo no qual eu abordo integrais desse tipo, ou seja, integrais de produtos de seno com cosseno, mesmo com argumentos diferentes. Eu vou utilizar o resultado direto aqui, mas se você ficou curioso ou não compreender como é que eu chego nisso, basta você olhar para este vídeo cujo card acabou de aparecer. Então o que eu tenho é o seguinte: meio vezes a integral do seno é menos cosseno, então fica menos cosseno de x sobre 2, mais meio. E agora, seno de x vezes cosseno de 14x pode ser expresso como meio, que vai multiplicar o seno de x mais 14x,
mais o seno de x menos 14x. E, portanto, eu tenho menos cosseno de x sobre 2, mais meio. Tem um meio aqui multiplicando e integrando, então eu vou tirar da integral. Meio vezes meio, 1/4. E aí me sobra a integral de seno de 15x mais seno de menos 13x dx. O que me leva a menos cosseno de x sobre 2 mais 1/4 vezes a integral de seno de 15x. Como seno é uma função ímpar, seno de menos 13x é menos seno de 13x. Então vai ter seno de 15x menos seno de 13x dx. E agora a gente calcula a integral. Então é menos cosseno de x sobre 2 mais 1/4. A integral do seno de 15x é menos cosseno de 15x sobre 15. E a integral de seno de 13x é menos cosseno de 13x sobre 13. Como tem esse menos aqui, vai ficar mais cosseno de 13x sobre 13. Portanto, a integral de cosseno ao quadrado de 7x vezes seno de x dx, essa integral indefinida é menos cosseno de x sobre 2. Agora eu vou distribuir este 1/4. Então vai ficar menos cosseno de 15x, 4 vezes 15, 60, mais cosseno de 13x, 13 vezes 4, 52, mais uma constante. E isto encerra este último exemplo. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima!